Olá meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo de oração. Você está cansado, cansada de tentar entender tudo? Já se perguntou por que, mesmo fazendo o possível, as coisas parecem fugir do controle? Espere, essa mensagem pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua vida. Hoje, vamos descobrir juntos o segredo poderoso de Provérbios 3 do 5 ao 6. Não é apenas uma oração, é um divisor de águas. Fique comigo até o final. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3 do 5 ao 6. Esse versículo é mais do que um conselho. É um mandamento carregado de amor e sabedoria, dado por um Deus que conhece cada detalhe do nosso caminho. Ele sabe quando tropeçamos, quando duvidamos e quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Mas ele também sabe o que está por trás de cada situação, cada espera, cada aparente atraso. O chamado de Deus é claro: confia de todo o teu coração. Mas será que é isso que temos feito? Muitas vezes confiamos em Deus, até que algo foge do nosso controle. Quando o imprevisto acontece, nos desesperamos. A ansiedade cresce, o medo domina e nos esquecemos de que existe um Pai nos céus que não perde o controle de nada. Mas o Senhor não quer que vivamos assim. Ele nos chama para uma confiança completa, absoluta, sem reservas. Confiar em Deus não é apenas dizer eu creio. É descansar quando não vemos solução. É sorrir mesmo em meio às lágrimas, sabendo que Ele está cuidando de tudo. O texto diz: não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar vem da ideia de se apoiar, colocar o peso sobre algo. O Senhor está dizendo: não apoie suas decisões apenas no que você entende. Seu entendimento é limitado, frágil, incompleto. E isso é libertador. Porque não precisamos ter todas as respostas. Precisamos apenas confiar. Quantas vezes você tomou decisões baseadas no que achava certo, e deu errado? Quantas vezes confiou em seus sentimentos, em sua lógica, em sua força, e se frustrou? O problema não está em pensar ou planejar, mas em depender exclusivamente de si mesmo. Deus está dizendo hoje: filho, filha, apenas confie. Deus não quer que você viva ansioso tentando controlar tudo. Ele quer que você entregue. Que você diga: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. E essa decisão muda tudo. Porque quando tiramos as mãos do volante, Deus começa a dirigir. Senhor, neste momento me coloco diante de Ti com o coração aberto. Reconheço que muitas vezes tentei resolver as coisas com a minha lógica, com o meu entendimento limitado. Mas hoje, Pai, eu decido confiar. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, eu escolho crer que Tu tens um plano perfeito. Toma o controle da minha vida, guia meus passos, endireita os meus caminhos. Em nome de Jesus, amém. O versículo continua dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso significa que confiar não é apenas algo interno. É também um ato de reconhecimento. Reconhecer Deus em todos os caminhos é incluí-lo em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na família, nas decisões, nos sonhos, nas finanças, nos relacionamentos. Deus não quer ser apenas o socorro na dor, mas o Senhor de tudo. E aqui está uma verdade transformadora: quanto mais você reconhece Deus nos seus caminhos, mais Ele endireita suas veredas. Ou seja, Ele corrige rotas, remove obstáculos, fecha portas que trariam prejuízo, abre portas que você jamais conseguiria abrir sozinho. Mas o que nos impede de confiar plenamente? Muitas vezes, é o orgulho. Achar que sabemos o suficiente. Que já temos experiência. Que já vivemos isso antes. E então, ignoramos a voz de Deus. Colocamos nossa lógica acima da vontade divina. E é nesse momento que nos desviamos. Mas há esperança. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de dizer: Senhor, me guia novamente. Talvez você esteja nesse momento agora, tentando fazer tudo sozinho. Sentindo que quanto mais tenta resolver, mais tudo se complica. Essa palavra é para você. Deus está dizendo: confia em mim. Entrega. Eu sei o caminho. O controle está desgastando sua alma. O peso de carregar tudo está te deixando sem forças. Mas hoje, Deus quer aliviar esse fardo. Imagine que você está em uma estrada à noite. Os faróis do carro iluminam apenas alguns metros à frente.
Você não vê a estrada inteira, mas confia que ela continua. É exatamente assim com Deus. Ele não revela o caminho completo, mas revela o próximo passo. E, ao andar pela fé, você verá o plano dele se desenrolando diante de você. Senhor, eu me rendo completamente ao teu querer. Sei que os teus pensamentos são mais altos que os meus e que os teus caminhos são perfeitos. Perdoa-me por todas as vezes que tentei controlar o que estava fora do meu alcance. Ensina-me a descansar, a confiar, a esperar. Que cada passo meu seja firmado em ti. Amém. Lembre-se, Deus está mais interessado no seu coração do que nas circunstâncias. Ele quer que você aprenda a depender dele, a viver pela fé. E confiar em Deus é isso, dar o passo mesmo quando os olhos não veem. É descansar mesmo quando tudo diz o contrário. É ter paz em meio ao caos. Talvez você esteja dizendo, mas eu não entendo por que isso está acontecendo. E tudo bem. A fé não exige compreensão, exige confiança. O entendimento virá com o tempo, mas a paz vem agora, quando você escolhe descansar em Deus. E se a dor que você está enfrentando hoje for exatamente o que Deus está usando para realinhar sua rota? E se esse não que você recebeu for, na verdade, a proteção dele te livrando de algo pior? Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. Ele vê o futuro. Ele já está no seu amanhã. Confiar no Senhor é declarar todos os dias, eu não entendo tudo, mas sei que tu sabes. E isso muda tudo. Porque ao invés de viver ansioso, você vive em paz. Ao invés de tentar controlar, você entrega. E ao invés de temer, você descansa. Senhor, hoje eu entrego minhas dúvidas, meus medos, meus porquês. Eu aceito teu tempo, teus modos, teus caminhos. Sei que nem sempre entenderei, mas posso confiar que tu és bom, fiel e amoroso. Mostra-me o teu caminho e firma os meus passos. Em nome de Jesus, amém. Agora, pense por um momento, quantas decisões importantes você tomou sem orar antes? Quantas vezes buscou respostas no seu próprio conhecimento ou na opinião dos outros, mas se esqueceu de buscar a direção de Deus? Confiar em Deus de todo o coração não significa ignorar a razão, mas sim colocá-la sob a autoridade da fé. Significa permitir que a fé tenha a última palavra. Porque a fé vê o que a razão não pode ver. Ela enxerga possibilidades onde a mente enxerga barreiras. Ela declara vitória mesmo quando os olhos veem derrota. E se eu te dissesse que Deus está mais perto do que você imagina? Que Ele está usando essa fase, esse silêncio, essa espera, para fortalecer a sua fé. Que Ele está agindo nos bastidores, preparando algo maior do que você jamais poderia planejar. Confiar é acreditar nisso mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ajude-nos a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Nosso entendimento é limitado. A Bíblia diz em Isaías 55:8-9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Essa verdade precisa estar viva em nosso coração. Deus vê o todo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Ele conhece o fim desde o começo. Então por que insistimos em conduzir o barco da nossa vida sem deixá-lo ser o capitão? A nossa visão é pequena demais para guiar algo tão precioso quanto o nosso destino. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é uma escolha diária. Não é sobre ter sentimentos perfeitos todos os dias, mas sobre ter uma decisão firme. Hoje, mais uma vez, eu escolho confiar. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem respostas. Porque confiar é diferente de entender. E é por isso que se chama fé. Quando você confia, a paz vem. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a ser impactado por essa transformação. As circunstâncias externas podem não obedecer ao seu tempo, mas o seu coração aprende a esperar. O que Provérbios 3:5-6 está nos dizendo é: pare de lutar com suas próprias forças. Confie, reconheça, e eu, Deus, vou endireitar o caminho. Isso é uma promessa. E Deus não mente. Se Ele disse que vai endireitar as veredas, Ele vai fazer. Às vezes, o caminho mais torto é aquele que nos leva mais perto do coração de Deus. Porque na dor nos tornamos mais sensíveis, mais dependentes, mais quebrantados.
E é nesse estado que o Senhor faz coisas extraordinárias. Imagine Deus pegando sua rota atual, cheia de curvas, buracos e incertezas, e endireitando tudo. Retirando os pesos desnecessários. Fechando portas erradas. Alinhando sua vontade à dele. Isso é possível, e é o que acontece quando você decide confiar. Senhor, eu te convido para ser o centro de tudo na minha vida. Guia-me, ensina-me, fala comigo. Que eu não dependa mais da minha inteligência, mas do teu espírito. Que cada área da minha vida esteja debaixo da tua direção. Em nome de Jesus, amém. Deixe seu comentário. Senhor, tu és o centro da minha vida. Você já percebeu como é fácil confiar em Deus quando tudo vai bem? Quando as contas estão pagas, a saúde está em dia e os planos estão caminhando conforme o esperado? Mas o verdadeiro teste da confiança vem quando tudo parece fora do lugar. Quando oramos e não vemos resposta. Quando esperamos e nada muda. É nesse momento que precisamos lembrar: a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você está passando por uma fase difícil, quero te lembrar que confiar em Deus não é ignorar a dor, mas é passar por ela com fé. É continuar caminhando mesmo quando os pés estão cansados. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. E essa confiança é uma semente que, com o tempo, frutifica em testemunho. Lembre-se do que diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha que promessa maravilhosa. Entregar, confiar e descansar. Deus fará o que você não pode fazer. Ele abrirá portas que estavam trancadas. Ele mudará corações. Ele trará a resposta no tempo certo. Mas é importante entender que confiar em Deus exige ação. Sim, ação. Porque confiar também é orar. É jejuar. É buscar a presença de Deus. É mergulhar na palavra. É alinhar o coração com a vontade dele. E quando fazemos isso, o Espírito Santo nos guia. Ele revela o que antes estava oculto. Ele traz paz no meio da guerra. Talvez você esteja esperando um sinal, uma confirmação, uma resposta clara. E hoje, esta palavra está vindo até você como um lembrete de que Deus não esqueceu de você. Ele está no controle. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo sem evidências, Ele está agindo. A sua confiança não será em vão. Deus não age no nosso tempo. Ele age no tempo perfeito. E muitas vezes, antes de mudar as circunstâncias, Ele muda o nosso coração. Ele prepara você para aquilo que está preparando para você. Isso é graça. Isso é amor. Isso é cuidado. Então hoje, decida viver Provérbios 3, 5, 6 na prática. Confie de todo o coração. Não se apoie na sua razão. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. E Ele, com mãos poderosas, vai endireitar a sua rota. Vai alinhar o que está desalinhado. Vai restaurar o que foi quebrado. A sua parte é confiar. A parte dele é fazer. A sua parte é reconhecer. A parte dele é endireitar. Não tente inverter essa ordem. Deus é especialista em transformar caos em bênção. Mas para isso, Ele precisa que você solte as rédeas. Que você pare de lutar sozinho. Que você aceite ser guiado. E quando você faz isso, uma nova jornada começa. Uma jornada onde cada passo é dirigido por Deus. Onde a paz não depende das circunstâncias. Onde você vive não pelo que sente, mas pelo que crê. E isso é liberdade. Isso é fé genuína. Ore comigo agora. Senhor, eu me coloco mais uma vez diante de Ti para entregar o meu coração, os meus caminhos, os meus sonhos e os meus medos. Que tudo esteja nas Tuas mãos. Que a Tua vontade prevaleça sobre a minha. Que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga firme, confiante, porque o Senhor vai à frente, preparando o caminho. Em nome de Jesus, amém. Agora que chegamos ao final dessa mensagem, é hora de tomar uma decisão. Não apenas ouvir e concordar, mas colocar em prática. O que significa isso? Significa que, ao acordar amanhã, ao tomar decisões, ao sentir medo, você vai lembrar do que aprendeu aqui. Confiar em Deus é uma escolha diária. Você não precisa esperar tudo estar perfeito para descansar. Você pode descansar agora, porque Deus é perfeito. A sua confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ele é bom. Ele é justo. Ele é fiel. E Ele está contigo. A partir de hoje, mude a sua oração. Ao invés de pedir para Deus explicar tudo, peça forças para confiar mesmo sem entender.
Ao invés de buscar lógica em tudo, busque direção do alto. Em vez de carregar tudo sozinho, aprenda a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7. E lembre-se, as maiores bênçãos geralmente vêm após os maiores testes de fé. É no vale que aprendemos a depender de Deus. É na escassez que vemos o milagre da provisão. É na dor que conhecemos o Deus que cura. Então, não despreze esse momento difícil. Ele está gerando algo eterno em você. Deus está usando essa mensagem para te dizer: filho, filha, eu estou aqui. Solte o controle. Eu cuido de tudo. Você não foi chamado para carregar o peso do mundo nas costas. Você foi chamado para descansar nos braços do Pai. E se essa mensagem tocou profundamente seu coração, eu quero te convidar a dar um próximo passo de fé. Clique no link da descrição e veja outros vídeos que vão fortalecer ainda mais sua jornada com Deus. Há mensagens lá que já mudaram vidas e podem mudar a sua também. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Você pode ser o instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração. Estamos aqui para caminhar juntos. Confie em Deus. Não um pouco, não pela metade, mas de todo o seu coração. Reconheça-o em cada detalhe, em cada decisão, em cada passo. E Ele, com amor e soberania, vai endireitar sua rota. Vai fazer o impossível acontecer. O controle que você quer tanto ter nas mãos está, na verdade, impedindo que o milagre aconteça. Quando você soltar, quando você entregar de verdade, o céu vai agir. Portas vão se abrir. Respostas vão chegar. Paz vai invadir seu coração. Não se apoie mais no que você entende. Se apoie na rocha que nunca falha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você andar com Ele, ainda que tudo desmorone ao redor, você permanecerá firme. Hoje, Deus está reescrevendo a sua história. E tudo começa com um simples ato: confiar. Essa é a chave que destranca cadeias, que abre caminhos, que traz paz. Confie. Entregue. Descansa. O melhor de Deus ainda está por vir. E Ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. Permaneça firme. Você não está só. O Senhor é contigo, e Ele não falha. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.